Nós estaríamos hoje dando continuidade ao nosso estudo da semana passada, ganhando uma guerra e perdendo um reino, mas vou aproveitar a presença do nosso amigo pastor Moacir. A gente já tinha desejo de trazê-lo um dia aqui para trazer a palavra de Deus. Aproveitar que ele está aqui hoje conosco, e ele vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. E na próxima semana a gente continua a segunda parte da mensagem, vencendo uma guerra e perdendo um reino. Pastor Moacir. Meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Eu vinha pensando no caminho e dizendo comigo mesmo, hoje eu quero estar ouvindo o pastor Euquias, né? Eu não assisti nenhuma doutrina ainda com ele, né? Depois que ele está aqui. E era uma boa oportunidade, né? Para a gente estar ouvindo a palavra do Senhor. Mas como ele nos concede esta oportunidade, a gente está aqui para falar algo da palavra, porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos mostra todos os mistérios e toda a vontade de Deus para nós. Pastor Euquias, quanto tempo aqui? Muito bem. Querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 1, e vamos meditar um pouco nesse capítulo. Com certeza, Deus tem algo a nos revelar dentro desse capítulo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? No princípio. Queridos, quando nós estudamos o livro de Gênesis, nós encontramos algumas verdades que muitas vezes elas são confrontadas com o conhecimento humano, o conhecimento dos homens, mas quando analisamos com cuidado, nós podemos compreender que não há nenhum confronto. Muitas vezes há desinformação, né? As pessoas, elas começam a encher as suas cabeças de teorias, e a gente sabe que teoria não é algo concreto, é algo que se formula, é um postulado que se formula querendo se chegar a uma verdade, mas é uma teoria. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra a história do homem em cerca de 2000 anos, aliás, em cerca de 6000 anos, e os cientistas nos abordam em seus escritos, em seus livros, em suas teorias, que a Terra, ela já tem uma idade aí
de bilhões de anos. Mas quando eu começo a analisar o texto sagrado, primeiramente eu encontro o seguinte, a Bíblia dizendo, no princípio. A Bíblia não está dizendo que esse princípio faz 2.000 anos, 10.000 anos, 1 bilhão de anos, né? Foi no princípio, ela não estabelece um tempo. Então não entra em contradição com a ciência, quando a ciência diz que a Terra já é muito velha. Então, no princípio, criou. Esse verbo criar, ele é o verbo bara, no original, que significa criar do nada. Porque a gente pode criar alguma coisa a partir de algo já pré-existente, como o verbo assar, que significa fazer, e o verbo yatzar, que significa formar. Mas aqui está dizendo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isto é, num tempo que não está marcado. Isto é, certamente há bilhões e bilhões de anos. Deus criou. E quando eu começo a olhar para esse texto, eu aprendo algumas coisas que me chamam a atenção e que alegra o meu coração. E quando eu olho, eu vejo toda a descrição da obra, né, criada, mas o que há de mais importante é que Gênesis, no capítulo 1, ele narra, ele fala, ele mostra que há um Deus criador. Então, o relato mais importante desse capítulo não é a obra da criação, e sim a revelação de que há um Deus que, pela sua palavra, ele criou todas as coisas. E o importante é a gente saber que esse é o Deus que nós servimos, que ele ordena e as coisas são criadas. E que ele usa simplesmente a sua palavra. Faça-se, fez. Haja, houve. É pelo poder da sua palavra. E Moisés começa escrevendo esse livro dizendo, no princípio, do nada, né? Esse criar aqui significa criar do nada, criou Deus os céus e a terra. E nós analisamos o texto e vamos encontrar em vários versículos, dizendo, e disse Deus, haja. No versículo 3, no versículo 6, e disse Deus, haja expansão. E disse Deus, então Deus foi ordenando e tudo foi criado. E alguns estudiosos, né, que são mais dedicados ao estudo, à exegese da Bíblia, quando eles vão analisar a questão da criação do homem, né, da criação da luz, dos seres animais, das estrelas, eles fazem uma pergunta. Esse momento é um momento de criação ou de recriação? Porque o texto começa dizendo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas parece, queridos, que decorreu um período e houve alguma coisa que causou uma desorganização, que causou algo, né? Que a terra ficou sem forma e vazia. Ela ficou sem condições de habitar alguém. E a única coisa que a Bíblia diz é que o Espírito
de Deus pairava, né? O Espírito de Deus visitava esse estado caótico da obra que Deus já tinha feito no princípio e agora estava passando novamente por uma recriação, podemos dizer assim. Mas eu quero analisar algumas coisas dentro desse texto. Vamos sair desse preâmbulo, né? E vamos analisar algumas coisas interessantes. Gênesis diz, primeiro, que Deus criou. E a primeira pergunta que nós fazemos dentro do texto é: como Deus criou? Como foi que Deus criou? E nós encontramos a resposta na própria Bíblia. Primeiro, Deus criou pela própria palavra, usando a sua palavra. Então ele criou usando a palavra. Deus criou, em segundo lugar, pela sua vontade. E aí nós vamos ver um Deus que é soberano, que ele determina e acontece. A Bíblia diz que ele não tomou o conselho de ninguém. Ele não precisou ser instruído por ninguém para criar todas as coisas, porque ele está acima da obra da criação. Ele está acima de todas as coisas, irmãos. Ele não precisou tomar conselho, porque ele é eterno. Ele subsiste a tudo. E ele é soberano. Ele tem vontade soberana. Então, primeiro ele criou pela sua palavra. Segundo, ele criou por sua vontade soberana. Terceiro, ele criou pela sua mão. Né? Ele criou pela sua mão, isto é, quando fala de mão, nós entendemos pelo seu poder e pela sua autoridade. Então, quando a gente fala a mão de Deus, é lógico que é uma linguagem figurada, né? Porque a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os adoradores lhe adorem em espírito e em verdade. Mas Moisés escreve pela instrumentalidade do Espírito Santo, e Moisés não estava escrevendo, irmão, um livro de ciência. Ele estava escrevendo a palavra do Senhor, para ela ser compreendida. Alguém questiona, mas quando Moisés escreveu, ele citou muitos animais, mas ele não citou as bactérias. Ora, quando Moisés escreveu, não existia nem microscópio. Para que ele ia citar bactérias, se ele não estava escrevendo um tratado de ciência? Ele estava escrevendo a revelação de Deus, aquilo que Deus queria revelar, para que o homem tomasse conhecimento que existe um Deus criador, que existe um Deus soberano, que existe um Deus onipotente, que existe um Deus que tem domínio e poder sobre todas as coisas. Mas o segundo ponto que eu quero analisar dentro desse texto é o seguinte: se Deus criou pela sua vontade, se Deus criou pela sua palavra, se Deus criou pelo seu poder, por que ele criou? Ou para que ele criou? E certamente ele já tinha a sua morada. Certamente ele já tinha o seu lugar de glória. Pois a Bíblia nos revela que Deus habita num alto e sublime trono, cheio de glória. Mas a Bíblia diz também que ele habita
com humilde e contrito de coração. Então, por que é que Deus criou? Quais foram os propósitos que Deus criou? Primeiro, Ele criou para a sua glória. Isaías nos fala que Ele criou para a sua glória. Está lá em Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, eu os formei, diz o Senhor. Eu creio que os irmãos já estão compreendendo um pouco, né, daquilo que nós queremos trazer nessa noite. Primeiro, nós estamos dizendo que existe um Deus Criador. E esse Deus está revelado no livro de Gênesis, no início. Né? Quando observamos a obra da criação, nós achamos fantástica, mas muito mais fantástico é essa revelação, que existe um Deus que cria, um Deus que faz, um Deus que age. Então, em segundo lugar, irmãos, qual foi o propósito que Deus criou todas as coisas? Deus criou para a sua vontade. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5, que nos diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Ele criou todas as coisas, criou o homem, criou segundo o beneplácito da sua vontade, porque Ele é soberano. Mas Ele criou a terra, Ele criou tantas coisas, Ele criou com que propósito? Ele ainda criou com o propósito da terra ser habitada. Isaías 45, 18 nos diz: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra. Que coisa tremenda, né? O Deus que formou a terra. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele começa, Isaías, né? Já via a obra da criação. Quando Moisés dá o relato da criação, Isaías já vislumbrava pelo Espírito de Deus, né? Um Deus que criaria, um Deus que formaria, né? Então Isaías já relata isso. É claro que Isaías veio depois de Moisés. Moisés é do início, né? Quando Moisés trouxe essa revelação, ele certamente trouxe através do próprio Deus revelando a ele e de alguns escritos e também da história que ia passando de um para o outro. A história da criação, ela foi sendo contada. Mas muita coisa Moisés recebeu através do próprio Deus, né? Aquele sentimento do Espírito, da inspiração do Espírito de Deus. E Isaías, ele narra, dizendo que, confirmando que Deus criou exatamente tudo. E Deus criou a terra para ela ser habitada. É tanto que quando ele forma o homem e a mulher, ele diz: frutificai e enchei a terra. Né? Frutificai. Deus deu essa capacidade tremenda. É lógico que o tempo não permite a gente entrar nesse detalhe da criação do homem. Eu quero me deter apenas aqui nessa parte da criação. Mas o homem foi criado também com propósitos tremendos. O escritor aos Hebreus ainda diz que Deus criou tudo
para a honra pessoal de Jesus Cristo. Quando ele estava criando, Jesus já estava ali no contexto, irmãos. Que coisa tremenda. É por isso que a ele pertence a honra, a glória e o poder. Porque ele estava no início da criação. A Bíblia diz, tudo foi feito por ele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Porque ele estava lá. João, ele narra isso muito bem, quando ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio da criação. E a própria doutrina da Trindade nos afirma e nos deixa isto muito claro, quando mostra as três pessoas. E aí vem no plural, façamos, façamos. É porque ali estava o Pai, estava o Filho e estava o Espírito Santo. Mas Gênesis ainda nos mostra um propósito. Por que que Deus criou? Deus criou para comunhão, para que ele pudesse ter comunhão com o homem. Veja aí o propósito de Deus criando. Ele quer ter comunhão, ele quer ter aproximação. Então estava lá no propósito da criação a questão da comunhão. É muito importante a gente compreender isso. Então, no princípio, Deus criou com todos esses propósitos. Analisando ainda um pouco o texto, nós vamos ver uma coisa interessante. É que Deus trabalha organizado. Deus não faz as coisas, irmão, de qualquer jeito. Isso nos traz uma lição dentro desta ordem da criação. Primeiro veio o anúncio, Disse Deus. Então, para ele criar, ele não já foi pegando o homem criando, pegando logo o barro, e já fazendo o homem, fazendo tudo de qualquer jeito, não. Primeiro teve uma ordem para criar. Primeiro ele anuncia. Você encontra aqui no texto, disse Deus. Depois ele dá a ordem, haja. E aí as coisas foram acontecendo. Então primeiro ele anuncia, depois ele ordena. Em terceiro lugar, vem o relatório. E foi assim. É o que está no texto bíblico. Então, o anúncio, a ordem, o relatório. E por fim, a avaliação. Parece até, se a gente analisar o Gênesis, a gente vai encontrar um projeto de planejamento, irmão? Planejamento é que tem todas as etapas. Aí vem a avaliação. E ficou bom. E viu Deus que era bom. Que coisa interessante. Às vezes a gente estuda esse Gênesis e, meu Deus, será que tem coisa interessante para a gente aprender aqui? Tem, irmãos. Tem coisas tremendas para a gente aprender no livro de Gênesis. E, por fim, vem a marcação do tempo. E diz, e passaram-se a tarde e a manhã. E aí a obra da criação foi sendo feita. Tudo dentro de um princípio. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. E aí eu cito aqui, olhando aqui para a Bíblia, eu vejo no primeiro dia a criação da luz cósmica. No segundo dia, a criação do firmamento. No terceiro, o aparecimento da terra firme. Deus foi ordenando pela sua palavra e as águas começaram a se mover, a se afastar e a terra foi aparecendo, tudo pela sua palavra. Veja o poder que há na palavra do Senhor. Isso foi acontecendo.
No quarto dia, a organização do sistema solar. No quinto, o surgimento da família marinha. No sexto, é a criação dos animais terrestres. E por aí foi. Tudo acontecendo pela sua palavra. Mas como eu ainda tenho alguns minutinhos, eu queria analisar a questão da criação do homem, né? E aí o texto sagrado diz que Deus cria o homem. O que é que eu posso entender, meus queridos? Que Deus prepara tudo para poder colocar o homem. Deus preparou tudo. Ele criou a luz, e foi a primeira coisa que Deus criou, foi a luz. Ninguém trabalha no escuro, né? Ninguém produz nada no escuro. Então, primeiro Deus criou a luz, e foi começando a criar, criou os animais, criou a vegetação. E depois que Ele proporciona tudo isto, Ele, pelo conselho divino, Ele diz agora, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Então eu posso vos afirmar nesta noite que o homem é a obra, né? A coroa da criação de Deus. Irmão, e o homem foi criado com uma capacidade tremenda. Deus criou os animais, mas não deu a eles e nem os fez da forma que Ele criou o homem. Quando Deus foi criando, foi dizendo haja, aconteça. Mas quando Ele foi criar o homem, foi diferente. Ele diz façamos. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós podemos entender que o homem tem a imagem de Deus sobre ele. E o homem tem a semelhança de Deus sobre ele. Mas Deus criou o homem para quê, irmão? Vamos analisar aqui no texto, né? E ver algumas coisas interessantes nesse texto. Primeiro, Deus criou o homem tanto para ele pertencer ao mundo material quanto ao mundo espiritual. E aí é que nós vamos entender o sopro, né? O sopro de Deus sobre o homem. Por que que Deus não criou os animais e soprou neles? Porque os animais não foram criados para pertencer ao mundo espiritual. Os animais foram criados para pertencer apenas ao mundo animal, material, né? Mas nós fomos criados tanto para pertencer a esse mundo terrenal quanto ao espiritual. Aí Deus diz, não, eu vou soprar nele o espírito de vida. E o homem se torna imortal, né? Porque o sopro de Deus sobre o homem não morre. E aí Deus cria o homem, corpo, espírito e alma. E aí alguém, quando os estudiosos entram nessa discussão, mas não é o meu objetivo aqui, né, traçar uma discussão, eu quero apenas mostrar algumas coisas interessantes da criação, e eles começam a discutir, querendo dizer que alma e corpo, alma e espírito é a mesma coisa, mas eu gosto muito de me reportar à própria Bíblia. É o maior manual para tirar as nossas dúvidas, irmão, é a Bíblia. Não é aquilo que está na mente de alguém, que alguém pensou, que alguém achou. Vamos deixar o achômetro de lado, né? E vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é como espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, se a Bíblia diz que a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, é porque o homem tem sim alma e espírito.
Porque se não tivesse, a Bíblia não ia dizer isto. Pastor, como é que eu vou poder entender a alma do homem? A alma do homem é formada pelos sentimentos que Deus colocou nele, que pode nos proporcionar nós nos relacionarmos com o nosso semelhante. Nós nos relacionamos uns com os outros usando os sentimentos da alma, irmãos. Mas quando nós queremos nos relacionar com Deus, que é Espírito, nós precisamos usar o Espírito. E o Espírito trabalha através de um sentimento que é a fé. Então, nós nos relacionamos com Deus através do nosso Espírito. Então, o homem foi criado um ser espiritual, diferente dos demais seres que Deus criou. Mas uma coisa nesse texto, quando eu olho para a criação do homem, é que Deus criou o homem também um ser racional. E quando eu falo que Deus criou o homem um ser racional, eu estou dizendo que Deus criou o homem com a capacidade de formular ideias, de raciocinar. Um animal, por mais inteligente que ele seja, ele não tem essa capacidade de formular uma sequência de ideias, de forma nenhuma. Mas o homem foi criado com esta capacidade, né? E eu ainda vejo a semelhança que o homem tem com relação à imagem. Eu vejo a moralidade, eu vejo outras características, mas com relação à semelhança, nós olhamos para um Deus que, se alguém pedisse nessa noite, pastor, me defina o que é Deus, e eu definiria de uma forma muito simples. Eu diria que Deus é o governo mais perfeito que existe, formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então é um governo perfeito, aonde o que um pensa, o outro pensa, não há separação, né? E a semelhança está exatamente quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, é porque o homem estava sendo formado ali, espírito, alma e corpo, uma verdadeira trindade, só que uma trindade humana. Assim como Deus não são três deuses, né? Pastor, mas tem muitas seitas por aí ensinando que nós, e eles até nos acusam, que nós consideramos a trindade e achamos que eles acham que nós estamos ensinando que são três deuses. Mas eu quero dizer que é só um Deus, porque os atributos que o Pai tem, o Filho tem e o Espírito tem. Então o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas, voltando um pouquinho, eu pretendo cumprir aqui o horário, viu, pastor? Porque esse assunto aqui, se a gente fosse debater sobre a criação, ia passar o resto da noite aqui falando, né? Porque tem muita coisa interessante a analisar. Mas, olhando aqui para a Bíblia, eu vejo que o homem tem um espírito. Para quê? Por que Deus coloca um espírito no homem? Para ter comunhão com ele, né? Deus colocou a vontade para ele obedecer e deu-lhe um corpo para servi-lo. Você entendeu, irmão? Então Deus fez uma obra totalmente diferente dos demais seres, né? Colocou um espírito para poder adorar a ele. É por isso que a Bíblia diz, adorai ao Senhor em espírito e em verdade, né? Adorar o Senhor em espírito e em verdade. E colocou uma vontade. Para que essa vontade? Para poder obedecer. Só obedece quem tem vontade própria. Quem não tem vontade própria é teleguiado, né? Alguém vai ter que dirigir ele. Deus colocou uma vontade própria
para poder ele ter a capacidade de obedecê-lo. Então você obedece a Deus, não é porque tem uma norma dizendo que você tem que obedecer de qualquer jeito, não. É porque você é livre, você tem uma vontade que Deus colocou em você, e você obedece, porque você reconhece o senhorio dele, primeiramente. Então, quando alguém lá fora que não entende isso, e diz assim, né, que nós estamos na igreja e fazemos isso, ou deixamos de fazer, porque o pastor determina, é isso que ele muitas vezes pensa de nós, mas não é assim, é porque Deus colocou dentro de nós uma vontade. E essa vontade, ela se manifesta no nosso livre arbítrio. E aí nós podemos escolher. E nós louvamos ao Senhor, porque nós escolhemos obedecê-lo. Nós escolhemos em obedecê-lo. E isso agrada ao Senhor, porque foi para isso que Ele nos criou. Mas vamos, só para concluir, vamos continuar analisando o texto aqui. E Deus criou o homem. Pastor, mais 5 minutos, viu? Para mim concluir. Deus criou o homem, e Deus é tão especial, nos ama tanto, que Ele colocou o homem lá no jardim, preparou o jardim do Éden, lugar de delícia, e colocou o homem ali. E o homem passou a exercitar todos aqueles propósitos para os quais tinha sido criado, que é ter comunhão com Ele, era ter intimidade com Ele. Mas aí veio o pecado, né? E quebrou esta comunhão. Mas eu louvo a Deus nessa noite, porque Deus não nos desprezou. E ainda aqui no livro de Gênesis, há uma promessa dizendo: da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. E na plenitude dos tempos, veio Jesus, trazendo salvação, e abrindo os braços lá na cruz do Calvário, e dando um grande brado de vitória, dizendo: Pai, a obra está consumada. Então, tudo aquilo que foi quebrado lá no Éden, Jesus veio, e lá no Calvário, Ele pôde, né, reatar, Ele pôde emendar, Ele pôde trazer de volta. E hoje nós estamos aqui livres para louvar, para engrandecer o seu nome e para reconhecer que nós temos um Deus que é criador acima de todas as coisas, mas que é um Deus também que nos ama e que tem provado o seu amor para conosco. Queridos, vamos ficar por aqui, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amados, certamente aprendemos o que o Senhor quis nos ensinar nessa noite, né? A gente se empolga com o relato da criação, mas como disse o pastor Moacir, a grande revelação no relato da criação não é a magnífica obra da criação, mas é a revelação do Deus Criador. E que coisa mais bela, né? O que Deus faz, né? Cada dia, com a sua palavra, Ele vai criando todas as coisas. Com a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Então, o que Deus disse e determinou sobre a sua vida, você pode animar o teu coração, porque vai cumprir. Ele só disse: haja luz, e houve luz. Então, o que Ele disse para você, só aguarda o tempo de Deus que vai cumprir isso na tua vida. Em nome de Jesus. E olha como Ele ama a gente, né? Um dia eu conversando com um colega espírita, ele ficou a dizer: mas Ilquias, rapaz, mas dentro dessa ótica o ser humano não é muito especial para Deus. Mas é isso mesmo, ele é muito especial para Deus.
Como disse o pastor Moacir, ele é a coroa da criação. Deus criou a terra e ele criou e preparou toda a terra para quê? Para colocar eu e você aqui. Tudo isso, essa beleza maravilhosa da criação, para botar a mim e colocar você aqui, colocarmos-nos aqui. Porque nós somos a coroa da criação de Deus. E tudo ele criou pela palavra, como aprendemos. E como aprendemos, quando chegou no sexto dia, como é que ele criou o homem? Num conselho divino, a Trindade se reúne, façamos o homem à nossa imagem. E ele não diz, haja o homem. Ele cria com as suas mãos. Olha como eu e você somos amados por Deus. Desde o princípio, como Deus nos amou. Então ele toca com as suas mãos, ele nos cria, faz a criação perfeita, como nos disse o pastor Moacir. A cada término do dia tinha avaliação do que foi feita e tudo bom. Glória a Deus. Quando viu a totalidade da criação, muito bom. Aí eu e você, em nosso pai e mãe, Adão e Eva, caímos, pecamos contra Deus. Mas como o amor de Deus é tão grande por mim e você, o pregador falou essa noite. Deus deu uma promessa a Adão, Deus deu uma promessa a Eva, Deus deu uma promessa à humanidade. De que enviaria um que pisaria a cabeça da serpente. E hoje eu e você estamos aqui, porque a cabeça da serpente foi pisada. E nós já somos a nova criação de Deus, gerados em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus. Nós agora vamos, amados, curvar as cabeças, agradecer a Deus com uma oração pela bênção da criação divina e de sermos criados novamente. Agradecendo a Deus pela nova criação. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós louvamos a Ti porque Tu és um Deus criador, porque Tu és um Deus soberano, ó Pai, porque Tu és um Deus em que a Tua palavra, Senhor Deus, é poderosa, e aquilo que sai dos Teus lábios cumpre-se, ó Pai. Te adoramos, Senhor Deus, porque Tu criaste a nós e colocaste-nos como coroa da criação. Aqui estamos, Senhor, nós caímos, erramos, andamos por caminhos que não devíamos ter andado, mas agradecemos a Ti, porque Tu teve uma solução para o nosso resgate. Agradecemos a Ti porque Tu teve, Senhor Deus, uma saída para a nossa restauração. E essa saída se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque apesar de termos caído, Tu geraste uma nova criação, ó Pai. E agora somos nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, criados novamente à imagem e semelhança de Deus, restaurados à nova criação em Cristo Jesus. Pedimos a Ti, meu Deus, que possamos cumprir o propósito, ó Pai, para o qual fomos criados novamente. E o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. As nossas vidas colocamos diante do Teu altar, para que a Tua vontade se cumpra em nós, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos convidar os obreiros para o serviço do Santo Ofertório. Vamos apresentar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Fazê-lo com alegria, pois o Senhor tem cuidado de nós. E como aprendemos nesta noite, a terra pertence ao Senhor, porque foi Ele quem criou. Então tudo que há na terra é do Senhor. E algumas coisas que estão na terra, Deus colocou lá no seu teto, Deus colocou dentro do seu bolso, né? Dentro do meu bolso. E dessa parte, tudo pertence a Deus. E a gente, tirando dessa parte, coloca para o Senhor. E outra, Deus deixa que nós cuidemos para nosso sustento, sustento da nossa família. Então vamos colocar diante do Senhor com muita alegria e liberalidade no coração. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, agradecemos a Ti pelo Teu santo cuidado por nossas vidas. Porque Tu tens, Senhor Deus, provido-nos de alimento, do calçado, vestir e da nossa moradia, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Vimos nisso o Teu cuidado por nós, Senhor Deus, de uma forma tão bela, Senhor Deus, e sublime. E nós Te agradecemos por isso.
Pedimos a Ti, Senhor Deus, que possamos ser mordomos fiéis em tudo aquilo que tem colocado em nossas mãos, administrando bem de tal forma que Teu nome seja glorificado em nossas vidas. E que também sejamos fiéis, ó Pai, na parte que Te pertence, Senhor Deus, nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Que possamos apresentar diante de Ti com liberalidade e alegria no coração. E que a Tua graça, a Tua bênção permaneça sobre a Tua igreja. E que aqueles que têm semeado, Senhor Deus, possam colher com abundância para a glória do Teu santo nome. E aqueles, Senhor Deus, que têm passado um momento de dificuldade, pedimos a Ti a Tua graça, Senhor Deus, para que as Tuas mãos sejam estendidas, ó Pai, e repreenda esse momento de dificuldade, e ordene bênção e chuva do céu, para abençoar a casa do Teu Filho, em nome do Teu Filho amado Jesus. Com alegria Te dizimamos e ofertamos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez.
Santo, santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Queridos, quero compartilhar alguns avisos com os nossos amados. O evangelista Pereira não está aqui conosco essa noite, ele está enfermo e foi impedido de vir. Certamente os irmãos sentiram falta, que ele não falta culto algum, né? Sempre está aqui conosco. E também quero lembrar a igreja que dia 12 de maio estará iniciando um seminário sobre evangelismo pessoal. Se os irmãos têm interesse, podem tomar informação com a irmã Eliane ou com o irmão Jaime. O irmão Jaime também não está hoje conosco, ele teve um problema de saúde. Mas se Deus quiser, eu creio que essa semana ele já deve estar de volta. Pós-graduação em missões urbanas do STCF inicia agora no mês de maio. Se você ainda não fez sua inscrição e tem interesse em fazer a pós-graduação em missões urbanas, você pode fazer a sua inscrição. Você tem um curso superior na área de exatas, na área de humanas, mesmo na área de saúde, tem interesse em fazer uma pós-graduação em missões urbanas, você pode estar colhendo informações no nosso seminário e estar fazendo juntamente conosco esta pós-graduação. Também queremos compartilhar com a Igreja do Senhor mais uma vitória, né? Deus é grande, amados. Os irmãos estão lembrados que a gente iniciou o ano procurando trabalhar com 10 municípios no sertão. E aí Deus nos levou a dar um passo de fé e adotarmos 12 municípios. Começamos um ano dentro do nosso projeto, né? Do que a gente entendia que era possível, trabalhar com 3 projetos missionários urbanos. E aí Deus já alargou isso e já esticou para 5, né? Para a glória de Deus. E agora Deus ainda abençoa com mais uma, né? O clubinho ali do Aridiçá, eles cederam espaço para a gente iniciar ali um trabalho com os estudantes. Para a glória de Deus. Então, como que vai funcionar? Vai funcionar aos domingos na mesma hora do culto aqui. Então, os adolescentes eles estarão participando do culto lá no clubinho, com supervisão de adultos, tá certo? Deus é tão grande que o negócio é maravilhoso, é maior do que a gente espera, amado. Porque todo domingo, principalmente o pessoal que está se preparando para o vestibular também, eles saem 5h30 da prova. Eles vão sair da prova, os pais já vão estar ali, esperando os filhos, e já vão ser convidados a participar do culto. Então vai ter o culto dos adolescentes lá, com supervisão de adultos, e eu tenho certeza que muitas vidas vão aceitar Jesus. E está cedido o espaço para a gente, e a gente vai começar esse mês ainda, no dia 20. Tá? Então peço à igreja que esteja orando em favor, porque eu estive a falar com Deus há umas 3 semanas, umas 2 semanas, eu passei em frente de uma escola, e eu disse, Senhor, está faltando a gente trabalhar a capelania escolar. E eu falei com Deus assim, e eu não esperava que Deus ia responder tão rápido. E a gente não foi nem atrás, né? Deus trouxe e colocou nas nossas mãos. Então a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Nós vamos lá, vamos compartilhar o amor de Deus para essa geração que precisa conhecer Jesus. Amém? Quem vai orar, dá um glória a Deus? Glória a Jesus. Também quero lembrar a igreja do Senhor Jesus. Também quero lembrar a igreja do Senhor Jesus Cristo que no próximo domingo, o George McDowell vai estar aqui conosco. Ele tem vários livros publicados na área de apologia. Ele está lançando um livro, Verdade Nua e Crua, para a juventude, líderes de jovens, falando sobre cristianismo e sexualidade. Ele tem passado em várias capitais do Brasil, dando palestras em cima deste livro.
E ele vai estar aqui em Fortaleza dia 15 no Templo Central. Os irmãos que ainda não fizeram inscrição, liderança de jovens, juventude, que deseja participar, adolescentes, a inscrição é apenas R$50. Vale muito a pena participar desse seminário. Quem não fez a inscrição, procura fazer a inscrição, participar, que vai ser uma bênção. E no domingo à noite ele vai estar aqui conosco na Decidade, ministrando a palavra de Deus. Tá certo? Próxima semana, terça-feira, a gente continua a mensagem que havíamos iniciado na terça passada. Amém? E domingo à noite, toda a igreja aqui conosco, para cultuar ao Senhor e ouvirmos o que Deus tem a falar aos nossos corações, através da vida do seu servo, o Josh McDowell. E as mamães estão convidadas a estarem aqui conosco, domingo pela manhã, numa programação especial da Escola Bíblica Dominical, a partir das 8 horas, com o café da manhã. Então a gente conta com a presença das mamães aqui, para a gente celebrar a Deus por essa criação tão maravilhosa de Deus, essa ideia tão magnífica de Deus, que é a maternidade, né? Então que as mães estejam aqui conosco. Amém? Seminário Jardim de São Paulo, o evangelista Maia vai estar ministrando sobre a doutrina da salvação, quarta, quinta e sexta-feira dessa semana. Os irmãos que desejam participar, é ali na Brasil Edilson Soares, estão convidados a estarem ali. E também, amados, pastor Carlos de Oliveira está com vários CDs dele, né? Já tem o quê? Uns 30 anos já. Está mais de 30 anos já no ministério. E ele tem vários CDs gravados. Esses CDs que os irmãos já conhecem, dessas músicas sacras. Os irmãos podem procurá-lo ali na recepção e adquirir e abençoar nosso irmão ali do Rio de Janeiro. Está passando essa semana aqui conosco, cultuando e louvando ao Senhor aqui em Fortaleza. Os irmãos que estão noivos ou seriamente comprometidos num relacionamento de namoro, visando o noivado, né? Que crente só tem namoro sério, né? Amém? Se não tinha, começa a ter. Amém? Então, os irmãos que estão no namoro sério ou noivos, as inscrições para o curso de noivos estão abertas. Tá? As pessoas me procuram para celebrar casamento, ou para ser padrinho. A primeira coisa que eu digo, tem uma exigência. Qual é? Você já fez o curso de noivos? Não. Se você não fizer o curso de noivo, eu não vou poder celebrar seu casamento, nem vou poder ser seu padrinho. Então, quem está noivo, noiva, ou quem está num sério relacionamento de namoro, procurar o irmão Neves e a irmã Rochelle para fazer a sua inscrição para o curso de noivos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Quero que a igreja esteja orando. Pelo irmão Valdemar e irmã Maria. Eles hoje, nossos amados irmãos, são os primeiros que se decidiram por Cristo. Lá em Jereberaba, eles congregavam lá no Planalto. E ele pedia a Deus que Deus um dia desse uma congregação perto da casa dele. E Deus cumpriu, né? Que hoje tem a Jereberaba lá, para a glória de Deus. Naquela comunidade esquecida pelo governo, não tem equipamento nenhum, mas tem a igreja do Senhor Jesus lá estabelecida, para a glória de Deus. Então ele foi às primícias ali da Jereberaba. Ele e a sua esposa são as primícias de Jereberaba. E hoje pela manhã, ali pertinho na entrada de Jereberaba, uma moto acabou colhendo os dois estão no hospital. Teve fratura, já são idosos. Ela tem diabetes, os irmãos sabem que quando se tem diabetes, o processo de cura, cicatrização é mais difícil. Mas quem tem Deus, tem outros caminhos. Amém? Então nós vamos orar ao Senhor, colocar eles diante de Deus. Nosso irmão Dedé também sofreu um acidente de moto, obreiro da igreja. Vamos orar por ele. E continuar orando pela irmã Solange. Nós estivemos visitando ontem a irmã Solange. E eu estou crendo em Deus no milagre. E eu creio que ela vai testemunhar ainda o milagre de Deus aqui. Amém? Então, ela mandou à igreja os agradecimentos pela igreja que está orando ao Senhor pela sua vida.
e eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre, para a glória de Deus. Irmão Jonathan também, aquela criança de 12 anos, pedimos à igreja que continue orando. Amanhã ele está voltando a São Paulo, graças a Deus está bem, mas é incômodo, né? Toda a questão alimentar, que ele está impedido de se alimentar apenas pela sonda, uma criança, então isso vai impacientando muito. Então peço à igreja que esteja orando para que esses dias sejam abreviados, quem sabe esse exame já deu um resultado tão positivo que ele não precise cumprir todo o prazo anteriormente pensado pela medicina. Quem crê assim diz amém. Então vamos orar pela irmã Solange, pelo irmão Jonathan, irmão Valdemar, irmã Maria, irmão Dedé e aqueles irmãos que precisam de saúde. Todos os nossos irmãos que não podem estar aqui conosco, que estão em casa, acamados por conta da enfermidade, como a irmã Brígida, e os demais que nos acompanham de casa, que o Senhor possa abençoar grandemente as vossas vidas. Vamos apresentar diante de Deus a cada um de vocês. Quero chamar aqui à frente a irmã Esther, que está aniversariando. Olha a minha princesa aqui. E peço também oração em gratidão pela Jennifer Micaele, que passou no vestibular da FANOR. Alexandre, vamos agradecer. O Senhor é bom. Glória a Deus. Essa vitória a gente celebra e agradece ao Senhor. Convidar o pastor Evandro para orar. Abençoar a nossa princesa Esther, filha do nosso secretário da igreja, irmão Itemar. Pastor Evandro. Irmão Manuel também, onde está o irmão Manuel? Está aniversariando para a gente orar pelo irmão. Onde está o irmão Manuel? Ali está, irmão Manuel é um membro novo da nossa igreja, há alguns meses já está aqui conosco. Louvamos a Deus pela vida dele. A igreja quer parabenizar a Esther. Irmão Manuel, diga comigo, parabéns. Glória a Deus. Está aniversariando também? Amém. Vamos orar por você. Há alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Todos são crentes? Glória a Deus. E só quem está feliz com Jesus dá um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Altíssimo e soberano Deus, nosso Pai que está no céu. Deus querido, estamos muito gratos, Senhor, nesta noite, Senhor, porque ouvimos, Senhor, a Tua voz, Senhor, através da Tua palavra, meu Deus, que nos falou nessa noite profundamente. Ó Deus querido, estamos gratos por tudo, Senhor, porque Tu é poderoso, Senhor, e a Tua palavra, meu Deus amado, quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Assim, meu Deus querido, abençoa a Tua igreja, Senhor, que se fez presente. Ó Deus querido, abençoa poderosamente, Senhor, a Tua igreja gloriosa. E assim, meu Senhor, os Teus filhos, ó Pai, que precisa, meu Deus amado, da Tua ajuda, do Teu alento, Senhor, do Teu amparo, do Teu socorro. Pai amado, abençoa aquele casal, Senhor, que sofreu um acidente. Irmão Valdemar, Senhor, e a irmã Maria, meu Pai. Ó Deus querido, tem misericórdia. Ajuda os Teus filhos, Senhor, que ele possa, meu Deus amado, se recuperar, Senhor. Restaura, Senhor, a sua saúde, ó Pai. Seja com ele, ó Deus querido, dando da Tua graça, Senhor. E assim, meu Deus querido, opera poderosamente. Pai querido, abençoe o irmão Dedé, meu Senhor. O Teu filho, ó Pai, que também, Senhor, precisa da Tua ajuda, meu Senhor. Pai amado, toma nas Tuas mãos poderosas e dá vitória. Abençoa o Jonathan, Senhor da glória, aquela criança, meu Senhor. Nós estamos crendo, Senhor, no Teu mover, no Teu poder, Senhor, no Teu milagre, Senhor, que vai acontecer. Nós vamos ver, Senhor, o testemunho glorioso que o Senhor está fazendo através daquela criança, para a glória do Teu nome. Ó Senhor, irmã Solange, Senhor, que pede oração, ela está confiante, Senhor, que Tu és o médico dos médicos, por excelência. Abençoa a Tua serva, recupera, restaura, Senhor da glória, e nós vamos vê-la aqui, Senhor, dando, Senhor, o testemunho para a glória do Teu nome. Abençoa essa criança, Senhor, que está aniversariando, e os demais irmãos. Ó Pai amado, toma nas Tuas mãos poderosas, ajuda, fortalece na sua jornada. Pai querido, abençoa o pastor Moacir, que nesta noite, Senhor, trouxe a Tua poderosa palavra. Continua, Senhor, abençoa o Teu servo, e usando assim, meu Senhor, na Tua grande obra,
Pai amado, nos leve em paz para os nossos lares, Senhor, porque nós estamos confiando na Tua palavra. E assim, meu Senhor da glória, fica conosco. Eu te peço as bênçãos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Agradecemos ao pastor Moacir, que Deus possa abençoar grandemente o seu ministério, continuar abençoando para a glória de Deus. Os irmãos que desejarem abençoar o ministério do irmão Carlos de Oliveira, pastor Carlos de Oliveira, procure o CD lá na recepção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E a igreja do Senhor diz...